boa noite. Tô esperando o Nelson entrar, gente. Ah, agora acho que vai dar certo. Oi, Eu não sei o que Nelson. aconteceu, que eu não estava conseguindo entrar. Por algum motivo, eu não sei por quê. Boa noite, Bruna, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Deem um ok. Tem vários amigos que entraram, queridos. Juliano também vai participar. Não, é ótimo ter amigos, porque os amigos sempre entram na live. Com certeza. Obrigado por você ter aceito, viu? Eu sei que foi você que começou por aí, mas te agradeço por você ter aceito esse convite meu. Não, foi a É. primeira vez, eu nem sabia como começar aqui, mas deu tudo certo. Ah, então tá bom. O importante é que deu, né? O importante é que deu. É, Te agradeço, foi muito legal, porque eu tenho abordado aí vários temas bacanas das últimas lives que eu tenho feito. E quando o Juliano falou de você, falei, não, deixa eu conversar com ela, porque eu acho que o assunto é muito bacana e o tema é muito interessante, porque eu gosto de explorar temas diferentes, né? Coisas que o público não está acostumado a ver. E assim, né, Bruna, como a gente estava falando, desse seu trabalho, né, de modelo vivo, né, como que começou isso, depois a gente entra um pouco nesse seu trabalho de mestrado, da geografia nua, né? Como que começou esse trabalho seu? Como que começou essa ideia de trabalhar como modelo? Até porque eu sei que você também tem mestrado também em geografia, parece, né? Tem formação. Como é que é isso? Como que começou tudo isso? Bom, então, boa noite a todo mundo que está aqui, aos amigos. E, bom, primeiramente quero agradecer a você, pessoal, para quem não conhece o trabalho do Nelson. Acho que travou ali um pouquinho. Isso. Tá dando Não, para mim certo, tá né, normal. Nelson? Para mim tá normal. Para quem não conhece o trabalho do Nelson, ele tem feito umas lives e ele fez uma live com o Juliano umas 2 semanas atrás e ficou gravada Isso. no perfil dele. Então, quem quiser vai ter essa live, vai ter a live do Juliano gravada. Para quem gosta do tema, quer conhecer um pouco mais sobre o modelo vivo e as questões que atravessam, né, esse fazer que eu chamo, né? E agradecer a todo mundo que está aqui, né? Eu acho que eu vou começar falando, mas eu acho que antes de tudo, assim, as coisas que eu vou falar aqui são a minha opinião, né? A forma como eu vejo que é esse fazer, né? Eu prefiro até a palavra fazer do que a palavra prática, né? Prática do modelo vivo. Eu acho que fica mais humano, assim. Mas é a minha opinião, a minha forma de ver e acredito que tem várias formas válidas, né? E pertinentes, todas as formas são importantes. Essa é a minha forma, a forma com que eu escolho expressar, né? E ver como que essa arte reverbera em mim. Mas existem várias formas. Então, acho que agora deu certo o áudio, né? A Bruna ali falou que estava baixinho. Será que deu certo agora? Eu acho que está dando um pouquinho de interferência. Mas eu estava ouvindo bem. Não Uhum. fica tão perto, que senão o áudio vai ficar fazendo barulho. Assim, agora tá E bom? tá ótimo. Tá. Bom, então eu proposei a primeira vez em 2013. Caramba, É, em 2013, numa universidade, que é a Universidade Federal de Pelotas, com uma professora muito bacana, duas professoras, a Nádia Crucena e a Cris, que agora eu não lembro o nome dela inteiro. Mas na época eu não tinha experiência nenhuma. Eu lembro que eu conheci alguém que conhecia alguém e eu fui lá. E
claro, você, né, tem um valor, né, porque é um tempo de trabalho, né, que você está dedicando a alguma coisa, mas eu não tinha experiência nenhuma e, né, fui, fiz aquilo, aprendi de alguma certa forma. Eu acho que a maioria dos modelos que eu conheço aprenderam sozinhos, né, e é um constante fazer, né, então nunca acaba. É, E eu não sou das artes, então eu fui convidada a posar, posei uma semana inteira, né? Deu acho que 48 horas de trabalho, assim, juntando a semana toda, mas eu não tinha experiência nenhuma, que é o que geralmente acontece, né? Muitos modelos não são da área, acabam sendo chamados e aí vão para o lado do modelo vivo, né? E aí depois acabam gostando, vão se profissionalizar e tal. legal. Mas como é que foi essa primeira experiência para você? Não foi muito simples assim, né? Como é que foi essa questão toda de já ir, né? Você deve ter feito um preparo para isso também, né? Preparo psicológico, né? Mental. Então, bem legal essa pergunta. Eu acho que é disso que a gente ia falar aqui, né? Da questão do modelo Exato. vivo perpassada por questões psicológicas. Então, o que que é o modelo vivo, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim. Para mim tem diferença entre aquela definição do dicionário, né? E modelo vivo, aquele indivíduo que posa para diferentes fins artísticos, né? Seria a definição básica. Mas eu vejo também que e principalmente, né, a partir do modelo vivo, que é um indivíduo que posa e que se oferece ao olhar do outro, que tem a coragem de estar ali com todos os seus medos, né, com toda essa preparação psicológica que existe, que muitas vezes isso não aparece, né, as pessoas não têm noção do que está por trás, né, que todo mundo tem a sua trajetória de vida, né, você é o modelo e os desenhistas que estão ali, e cada um vai trazer essa trajetória, todas as suas vivências, né, seja com felicidades, alegrias e por aí vai, para dentro de um espaço que vai ser um espaço que eu chamo um espaço de posar, né? E aí para mim vai virar um espaço performático, porque aí eu entendo isso como performance. Não sei se a gente, né, talvez possa Uhum. abordar mais para frente aqui especificamente. E, e a primeira vez que eu posei porque, acho que como muita gente, eu tive uma criação muito fechada e muito restrita, assim, a esse meio das artes. Então eu não tinha ideia de como era artístico, de como que era um corpo que não era sexualizado, porque para mim um corpo nu, ele já É, é, remetia, né, é. aos órgãos sexuais, a essa questão Exatamente. que fica limitada, né, a isso. Mas eu não achava isso bacana, assim. Eu queria desmistificar isso em mim mesma. Eu falei, então eu quero ir lá e quero posar e quero saber como que é ser um corpo nu num espaço artístico. Caramba. E aí foi incrível para mim, porque eu vi que como aquelas pessoas elas já estavam acostumadas, né? Por mais que fosse uma turma de graduação na época, ela era normal, né? Você tava ali, Uhum. tem um roupão e você faz as poses. Pra mim soou super normal. E eu falei, nossa, que legal, né? Como que é um outro universo, né? Você descobre uma outra coisa. E aí foi a partir disso, desmistificando, né? Mas eu fui lá com medo. Aí tem a questão inicial, né? Quando você nunca posou antes, você não sabe que poses fazer, você não É, sabe não quanto tempo sabe o que fazer, né? você não sabe como, se você vai aguentar aquelas poses. E, enfim, aí reverbera para coisas muito perigosas, né? Tem gente assim, eu lembro que a primeira vez que eu posei também, ai, não, eu tenho que parecer magra, né? Aquelas coisas É, ridículas que hoje eu vejo assim e falo, né, mas eu tenho que falar aqui porque muita gente tem sim. essa ideia e acaba até se machucando. Tem gente que desmaia. Não aconteceu comigo, mas quase. É, o Então Juliano já me falou isso também. eu achei importante até falar aqui, né, que tem todo um preparo, né, emocional, um preparo físico. Você tem que saber o quanto você aguenta de uma pose, você tem que comer antes, né, você tem que saber que você vai chegar lá e podem acontecer coisas inesperadas e você vai ter que saber lidar com tudo isso. Sim.
Abaixa só um pouquinho o seu microfone, senão ele está dando interferência novamente, tá? Mas mesmo assim, como é que foi esse preparo psicológico, né? Porque alguém te preparou, você foi com a cara e a coragem. Como é que é isso? Então, eu fui com a cara e com a coragem, né? Mas eu acredito que quanto mais você tem acesso a um conhecimento, melhor vai ser o teu encontro com isso, né? Com qualquer coisa na Sim, vida. Então, eu não tive esse preparo, mas eu, né, deixo a dica aí para quem quer se aventurar nesse meio que se prepare, né? E aí, seja lendo, seja se encontrando com você mesmo, fazendo exercícios em casa. E aí acho que tem coisas que dá pra gente abrir aqui mais, né, depois, sim, vão sim. surgindo as perguntas. Mas basicamente, no meu caso, foi sem preparo nenhum. Caramba, corajosa você. Caramba. Porque você tem que expor, né, um corpo, né, essa questão, essa visão sexualizada que você falou, né? A gente sempre fica pensando assim, o que que o outro vai achar, o que que o outro vai pensar, como é que eu me vejo no meu corpo, como que eu estou vendo no meu corpo, quer dizer, o quanto eu me conheço do meu corpo, né? O quanto eu conheço da minha, do meu, porque quando eu conversei até com o Juliano, a coisa do expressar, né? O corpo expressa muita coisa, né? E só que o quanto a gente o quanto a gente se conhece corporalmente falando, né? O quanto a gente conhece. E é uma coisa muito, não é uma coisa sexualizada, é uma arte. Agora, como é que você foi formando essa opinião em cima, né? Porque você foi lá, meteu as caras. Eu vou encarar isso daqui, né? E deixa eu estar falando aqui que você é corajosa, Lisiane aqui, está falando que você é corajosa É, sempre. E como que depois essa questão corporal, né? Como é que você foi descobrindo essa questão corporal também, tudo isso daí? então, a gente falou aqui, né, dessa questão de você se reconhecer e ter a questão do corpo, né? Eu acho que é importante falar, assim, muita gente vê o fazer do modelo vivo, que é assim como eu chamo, como uma coisa muito rasa, como algo até voyeurístico, né? Algo que Legal. você tá ali para aparecer ou que você quer o olhar dos outros, somente isso, né? E que você, por exemplo, você precisa ter um corpo, um determinado tipo de corpo, né? Que geralmente vai ser aquele corpo padrão, né? Acho que antigamente tinha muito isso, ainda tem, mas conversando com outros modelos e tal, não é isso, né? Eu vejo muito mais do que isso. Eu acho que é uma coisa muito mais profunda, né? Então, primeiro você não precisa ter aquele corpo padrão, né? Porque na teoria, né, qualquer corpo, seja da forma que ele for, ele é lindo e ele é interessantíssimo para desenhar, né? Existem dobras, existem formas corporais, existe o jeito que uma pessoa olha, né? A textura da pele daquela pessoa, que são nuances que para pintura, para desenho, eu acho muito ricos, né? São coisas muito ricas. E então, assim, não deveria, né, ser aquele corpo padrão necessário para posar. E no meu caso, eu não tive preparo mesmo, não tinha ideia, né, de consciência corporal e tal. E eu acho que daí, conforme foram os anos passando, né, eu posei a primeira vez em 2013, depois eu fiquei anos afastada disso, porque eu fui morar numa cidade muito pequena, que não tinha modelo vivo, não tinha universidade e tal. Mas aí depois que eu comecei a entrar em contato com isso, foi quando eu descobri o curso do Juliano, em 2018, e aí fiz o curso com ele, né? Para quem não sabe, o Juliano é um modelo super bacanas, profissionalíssimo, Sensacional, né? Ele, e sensacional. ele tem uma escola de modelo vivo em São Paulo, e ele dá um curso excelente, né, de 14 horas, com toda uma formação teórica e prática para modelo vivo, né? Então você tem um a mais, assim, um entendimento do que é isso mesmo, né? Que eu acho que já está algo que é a priori dentro da cabeça da gente, mas aí você faz uma formação com alguém que já está na área há anos, você começa a ter outras nuances, né? A ver outras camadas disso. E foi o que aconteceu. E aí, a partir disso, eu comecei a procurar
exercícios de consciência corporal, que é o que a gente sempre indica para as pessoas, né? Ah, legal. Sei lá, você tem que primeiro você tem que se olhar no espelho e por mais que você tenha suas complicações, que eu acho que isso também é uma coisa que tem que desmistificar, né? Não é porque a pessoa é modelo vivo que ela não tem encanações com o seu corpo, né? Que ela vai se achar com um corpo padrão, enfim. É, vários modelos, né, relatam para mim e eu mesma, né? Cada um tem as suas questões. E aí, além da coragem de você estar nu, você está ali mostrando o seu corpo, que você às vezes não acha que é um corpo bacana, né? Que você tem ali as suas questões ali com você mesmo, de autoestima, e você coloca isso ao olhar do outro para ver o que vai acontecer. Exatamente. Mas interessante, você falou uma coisa que eu acho que é legal, né? Essa coisa de corpo padrão, né? Porque a gente vive hoje, né, Bruno? Você sabe disso, que a questão da estética do corpo, né, da beleza, parece a magreza, tudo, né? Como isso é importante hoje em dia, que é o que se vende nas academias, se vende na sociedade de uma forma geral, né? E parece que poucas pessoas aceitam o seu corpo como ele é, mesmo que seja um pouco mais gordinho, tal, assim. Porque também tem um pouco desse autopreconceito, né? Você vê isso também, assim? Com a pessoa que vai posar ou É, com que vai quem posar, olha. que vai posar, é. Tem muita gente que acha que não pode estar nesse meio, porque, né, acha que precisa ter um corpo, né, magro, Esbelto. enfim, e por aí vai, né? E aí você desmistifica isso, né? Porque tem modelos incríveis, né? E eu acho que é isso. O corpo, ele é essencial, mas não é o corpo em si, né? Eu acredito que é essa profundidade que cada um carrega, né, a subjetividade, e aí é isso que vai aflorar, né? E aí vai fazer, digamos, você ser um bom modelo, né? Vai passar você vai passar uma outra coisa, né, para uma pessoa, para quem está ali desenhando. E eu acho que é algo muito mais profundo, né? Se você tem um entendimento, você está passando tudo isso para alguém, né? Então, independe do corpo que você vai ter, mas sim como você vai se expressar. Uhum. E existem, como é que é esse expressar? Você fica numa posição fixa e as pessoas vão desenhando, como é que é isso? Então, tem várias formas, né? O Juliano, e foi com quem eu aprendi, né, algumas coisas. O Juliano, Ele já está assistindo aí, ó, Juliano. O Juliano já Ah, está que assistindo. bom. Então tá, se eu falar qualquer coisa diferente, ele vai me corrigir Que, aqui. aliás, foi aniversário dele ontem, tá? Vou dar os parabéns para ele aqui ao vivo. Ele, ele tem duas formas, né, que ele fala do modelo, né? O modelo passivo e ativo, né? Poses assim, né? E que é essa questão da presença, né? Que é uma atenção que você tem com você mesmo, né? Com o espaço que está ali, né? Que você está posando e com o outro, né? E, e eu acredito que aí são várias formas de posar, né? E dá pra gente ver isso nas poses, né? Uhum. Você tem uma pose com uma intenção, né? E se você tá ali presente e concentrado, você tá reforçando essa intenção, né? Até o fim da pose, né? Senão você começa, né, a cair, começa a doer. Aquela mão que você de repente deixou assim, né? Essa mão começa a se desfazer. Então, são várias nuances, né? E é uma questão que eu me pergunto sempre, porque no meu caso, por exemplo, eu gosto de poses clássicas, mas é por uma preferência minha, porque eu, né, sou clássica em várias Sim, outras sim, coisas. sim, sim. E às vezes eu fico perguntando, será que eu estou numa pose muito passiva, né? Será que eu estou contribuindo com uma ideia de um modelo objeto, né? E aí uma vez conversando até com o Juliano, ele me falou assim, não, se você não se vê como um objeto, você não vai ser um objeto, né? E aí eu achei isso sensacional e isso me salvou, assim, até aquele agradecimento, Juliano,
Porque a gente vê muito isso na história da arte, né? Vários quadros em que, principalmente mulheres, né, eram retratadas com aquelas poses passivas, né? E aí entra várias questões assim feministas, né? E de uma mulher à espera de um homem ou de um quadro que é pintado com o olhar, né, daquele homem. Então, são coisas que ainda tem hoje, mas que tem grandes clássicos, né? Grandes quadros. E aí você fica se perguntando, né? Será que você está contribuindo com isso no meu caso, né? Será que eu estou contribuindo? Será que eu tinha que fazer um outro tipo de pose, né? E aí eu acho que é um processo e você vai testando, né? E se descobrindo, não tem como, né? Errando, acertando, enfim. Sabe o que está me passando pela cabeça aqui? Eu fico pensando o seguinte, ouvindo você falar tudo isso. Será que também vai muito do momento pessoal, como que a pessoa está vivendo naquele momento? Será que tem muito a expressão, a forma como ela vai posar, né? Será que tem muito a ver com o momento da vida pessoal dela? Ou você meio que é obrigada a desligar, esquece tudo, eu sou só eu ali e pronto. É isso que eu fico pensando agora aqui. Não, bem interessante a indagação. É, eu acho que varia de modelo para modelo, né? Mas o que muita gente assim conversa é que não tem como você desligar, né? Às vezes você está com várias preocupações, ou às vezes você Então, está tenso ali naquela sala. Teve até alguns modelos que já me relataram assim que, por exemplo, em anos de eleições, né, ficaram preocupados, né, porque estavam ali posando e com medo de, por exemplo, né, dessas polaridades, né, que acontecem nas eleições, de pessoas às vezes muito religiosas, né, em universidades, de acontecer alguma coisa na sala. Então eu acredito que tudo isso não tem como esconder, eu acho que nada, né, porque tudo que você leva para a sessão, e é a forma que eu vejo, é a nossa humanidade. É o que está dentro de mim e eu vou colocar, né? Que aí eu chamo de geografias internas, né? uhum, Então uhum, eu tenho as minhas geografias internas, né? E eu vou colocar as minhas geografias internas em contato com as geografias internas dos outros e do mundo. uhum, 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 Então, por mais que você tente esconder qualquer coisa, sempre vai aparecer, né? uhum, uhum. Sim, sim. Porque eu fico pensando, né, gente? Como que a pessoa se prepara, né? Como que a pessoa, às vezes ela está naquele momento que ela vai posar, como é que tá a cabeça dela, como é que ela tá? Ela tá nervosa, ela tá calma, né? Quer dizer, como que ela, se ela de repente veio para posar numa situação, de repente que ela vivenciou uma situação difícil ali, quer dizer, interessante isso, né? Quer dizer, e o quanto isso, de repente, possa contribuir também, ela se expor, possa contribuir até para a melhora dela, né? Pensando isso também. Agora que você falou isso, até vou aproveitar e abrir, né, para esse lado, assim. Uhum. Tem essa questão da coragem, né, e tudo isso que você leva para a sessão, que eu chamo de trajetórias de vida, né, que vão se encontrar num espaço, né, vão se encontrar ali nesse momento. E, e aí, a partir disso, então, assim, tem toda uma história antes e um preparo, né, e psicológico, físico, para um antes da sessão. Aí tem um momento da sessão, né? Que aí vamos lá pensar, geografias são criadas, né? Produzidas em conjunto, né? Artista e modelo. E até vou fazer essa ressalva, assim, eu estou falando artista e modelo, mas por uma questão mais fácil de nomeação aqui na live. Porque eu prefiro Uhum. pensar como seres, né? Dois seres que se encontram, porque senão parece que assim, um é objeto e o outro é sujeito, né? Um vai pintar e o Uhum. outro vai posar, né? Então, Uhum. Uhum. eu tenho essa ressalva com essas nomeações, né? Porque eu acho que os dois corpos, né? Todos os corpos que se encontram ali, né? Numa sessão, que eu estou falando, por exemplo, né, aqui fazendo essa ressalva artista e modelo, eles são as duas coisas, né? Eles são essa reversibilidade, né? Quem é que observa e quem é o observado, né? Aquele que move Uhum. e aquele que é movente.
aquele corpo que vê e aquele corpo que é visível, né? Que daí são conceitos trabalhados pelo filósofo que eu estudei, né? Que é o Merleau-Ponty. Então eu gosto muito disso, porque existe essa reversibilidade que é essa troca. E aí chega um momento que você não consegue discernir, né? O que, que é a expressão e o que, que é o expresso, né? Aquela obra que Uhum, ficou, né? Então, até uhum, um amigo ali falou artistas. Então, seriam artistas que se encontram, né? E aí, como tem todo esse preparo antes, o momento da sessão que vai produzir uma outra coisa, e o depois. E eu acho que esse depois também é uma coisa que tem que ser falada. Porque a sessão ela não vai se encerrar, né? Vai reverberar, né, para ambos os artistas, né? Vamos falar assim. E muitos uhum. modelos, e eu mesma, assim, você tem um trabalho depois da sessão com você mesmo, né? Porque você olha os desenhos e aí tem muitos modelos que me falaram assim no meu trabalho, né? Nossa, sei lá, eu me sentia mal com o meu corpo e eu coloquei esse corpo lá para ver como é que ia ser e saíram desenhos incríveis, né? E aí você se vê de Uhum. um outro jeito, né? E às vezes tem o contrário, né? Às vezes o artista ali pegou um lado teu que você não gosta muito, né? E aí daí você tem que lidar É com isso aquela obra também que. que é legal, né? Porque Não, aí também você vai tem que muito lidar com da. tudo isso. É verdade, desculpa te cortar. Ele vai muito da sensibilidade de quem está desenhando também, né? Da percepção, porque isso também é o feeling da pessoa também, né? Não, e aí é super interessante, assim, ver esse trabalho depois, né? Porque aí você tem que lidar com uma imagem que pode ter ficado, que você pode ter achado bonita e uma imagem que você pode ter achado feia, né? Então não é a imagem que é alguma coisa, né? Mas é a tua visão sobre aquilo que foi produzido, né? Aquilo que surgiu, que Uhum, foi produzido em conjunto. uhum, Então, são várias questões ali, né? E aí modelos que passam a aceitar uma coisa em si, né? E até por mim mesma, né? Eu tinha partes de mim que eu não gostava, né? Por exemplo, meu nariz. E aí depois eu comecei a ver que muita gente adorava exatamente isso pro desenho, né? Coisas que eu jamais imaginei. E outros modelos também relatam muito isso, né? uhum, uhum. É que o Juliano colocou assim, pensar o bonito com o feio. Exatamente, né? Porque você olha ali e pode achar que aquele desenho não ficou bacana, mas na verdade é uma outra coisa, né? E aí eu acho Uhum, que é interessante falar, assim, porque são as trajetórias de vida, né? Tudo que a gente viveu, que a gente leva para uma sessão, né? Ambos os artistas. E essas trajetórias, elas têm filtros, né? As nossas imagens internas, né? Então, tudo que eu conheço de arte, o que eu conheço de mundo, está em mim. E aí eu vou olhar aquilo ali e vou me apresentar para aquelas pessoas, para aquela sessão, para o mundo, com o meu repertório interno. E aí essas pessoas, elas também têm os seus repertórios, né? E uhum, aí é interessante pensar ali, como o Juliano falou, e aí eu fico pensando num alargamento desse repertório, né? Quanto mais coisas a gente conhece e estuda, você vai ter um repertório maior, né? uhum, E aí, de uhum, repente, as uhum, coisas elas passam a não ser distantes, elas passam a não ser estranhas, elas talvez passem a não ser feias, né? E você vai uhum, uhum. expandir tudo isso, né? É interessante isso, porque eu fico também assim, enquanto você está falando, eu estou elaborando um monte de coisa aqui, né? Uma coisa, por exemplo, é você ver o que a pessoa desenhou de você, né? Outra coisa é como que você se vê de repente, desculpa se eu vou falar besteira que eu sou leigo, tá? Quando você se vê num espelho, porque você se vendo no espelho é uma coisa. Agora, ah, não, porque eu tô feio aqui, porque eu tenho aqui, que nem você falou, meu nariz eu achava feio, agora não acho. E a outra coisa é a visão do outro em relação a você. Não dá um confronto aí? Como é que é isso? Acho muito legal isso. Tem a ver com o que eu estou Tem falando. super a ver, né? E eu acho que tem isso, né? Quando a gente se olha num espelho, o espelho sempre distorce a imagem, né? Então a gente se olha ali e aí de repente você tira uma foto, não tem nada a ver com o que você estava vendo no espelho, né? E é muito engraçado, né? Porque a gente se olha e tem essa distorção, né? Nós para nós mesmos.
e o desenho é o olhar dessa outra pessoa, né? E tem gente que às vezes talvez não vai conseguir, né, por uma questão técnica, não vai conseguir pegar o teu semblante e tal. E tem gente que pega o teu semblante, mas aí sempre vai pegar com os seus filtros, né? Cada um com os seus repertórios. E aí você vai se reconhecer, às vezes, naquilo ou não, né? Porque às vezes o desenho pode ficar igual a você, mas talvez a pessoa tenha pego, de repente, um traço mais. Um olhar mais triste, né? Um semblante. Eu sei porque é muito engraçado, porque tem desenhos que às vezes eu mostro para amigos meus, né? E que eu acho que eu tô igual àquele desenho. Aí eles olham e falam: não, essa aqui não é você, né? Não, o olhar não tá, porque eles me veem também de uma outra forma, né? E, e aí essa questão da imagem, eu acredito que também tem isso. A gente precisa desse encontro com um outro ser, né? Para Uhum. formar a nossa identidade, né? Então eu vejo muito que as sessões elas Legal são isso. isso. Elas elas nos ajudam e elas, para mim, elas parecem muito assim um cenário da vida, né? Elas trazem muitas coisas da vida cotidiana ali, né? No momento de uma sessão, né? Que é isso, é a nossa identidade, são os nossos medos, todas essas nossas trajetórias, que aí, ao meu ver, elas vão compor, né? O que eu penso, assim, que é um desenho do mundo, né? Cada um com a sua Uhum. vida, Uhum. vivendo as suas coisas, né, e fazendo dobras no mundo, né, conforme as suas questões e vão compor uma outra coisa, né. Olha Uhum. ali o Ivan, né, diferentes visões da De realidade, realidade. né. E o E o Juliano, por isso o Juliano, modelo por isso o vivo. modelo muito legal. Bruna, fala um pouco desse teu trabalho de mestrado que você falou, até um título muito interessante, né, de geografia nua, geografias internas. Como é que veio essa ideia de você falar sobre isso assim dessa forma? Ah, Achei extremamente interessante o título. agora o Juliano vai gostar, porque eu entrei no mestrado em 2018 e o meu tema era outro, era o corpo, mas era o corpo na cidade. E aí eu fiz o curso do Juliano no final de 2018 e aí isso ficou na minha cabeça. Eu falei, ai, não quero fazer outra coisa, né? E aí fui falar com o meu orientador e ele topou, né, me orientar com esse tema. E aí foram surgindo coisas, assim. Então o título que a gente deu para a live hoje, Geografia Nua, foi algo que surgiu, né? Acho que o trabalho vai se fazendo, né? E aí no final você vai ter alguns insights, né? E mesmo depois que você termina, ainda tem várias coisas que depois você pensa, ah, podia ter feito diferente, né? Podia ter aberto mais isso, aquilo e tal. Mas basicamente eu comecei pensando na questão do modelo, né? O que, que era ser modelo vivo. Então, eu parti da minha experiência, né, como modelo vivo, posando em alguns lugares, e entrevistei outros modelos, né? 19 modelos, né? Então foram contando comigo 20 modelos, né, entrevistados, assim. E até entrevistados não é uma palavra bacana, né? Porque fica muito nessa questão do sujeito-objeto. Então seriam 19 modelos fora a minha pessoa, 19 modelos participantes, né, da pesquisa. E aí eu fiz algumas perguntas e foram saindo algumas respostas interessantes, né? Sobre o espaço, sobre o posar, sobre como que esses modelos se veem, né? Se veem como modelos vivos, né? E porque o próprio nome já diz, né? Teve uma modelo que falou isso, vivo, né? E, enfim, e aí foram saindo questões e eu fui perpassando isso com a questão da geografia encarnada, que é um tema em geografia, que é a partir de uma geografia que você vive, né? Uma geografia que ela não está no livro escrita e distante de mim, né? Mas é aquilo que eu vivo. E isso como um método, né? Um método científico de para conhecer a realidade e inspecionar o mundo. Então eu usei a minha experiência, né? As questões com os outros modelos, a participação deles e fui compondo, né? Uma forma de escrever que trouxesse isso, uma coisa mais sensível, né? Daí através de conceitos filosóficos
né, de um filósofo que é o Merleau-Ponty, e aí do conceito dele de quiasma e carne, são conceitos que eu acho lindos, né? Então, carne seria uma extensão sensível que nos liga, né, uns aos outros e ao mundo. E eu acho isso muito, assim, é o que eu vejo nas sessões, né? Eu vejo que existe uma Interessante. extensão sensível, né? E Uhum, quando é uma boa sessão, você tocou o outro, né? Através dessa uhum, extensão. E o quiasma é essa reversibilidade, né? Que é aquilo que até que eu falei antes aqui rapidamente, né? Você não consegue separar aquele que é visível daquele que vê, você não consegue separar a expressão do que é expresso, e tudo isso se encontra num momento, né? E aí eu penso nisso assim como uma situação, né? Então é uma situação de posar, é uma situação de modelo vivo, é uma situação de estar ali, né? Um encontro, né? De indivíduos. E isso vai fazer um espaço muito potente. É assim que eu vejo as sessões, né? Aquilo ali é um espaço dotado de conteúdos humanos, né? Diversos, né? E uhum. isso tem uma potencialidade. Então acabou, e aí surgiu o termo geografia nua. O título do trabalho ficou Geografia Nua, carne e quiasmas nos espaços performáticos de uma modelo vivo. Nossa, que Mas até não. legal. Mas até ficou espaços performáticos de um modelo vivo só mais para dar ênfase, né, de uma geografia encarnada e numa metodologia a partir da minha experiência. Mas são de vários modelos, né? E aí a Uhum, geografia nua, eu vejo que ela surgiu como um encontro, né, de diferentes seres, né, numa situação e uma geografia que não está pronta, né? Porque realmente, né, por mais que você tenha coisas a levar para uma sessão, aquele momento ali ele vai produzir outras geografias, né? E eu penso muito na nudez, não só pelo corpo nu, mas por essas coisas que não estão prontas, mas que elas nos concernem enquanto humanidade. uhum, uhum, uhum. Achei interessante que parece estranho, né? Geografia, né? E a gente pensa que é uma coisa, no fim, você acabou agregando isso a uma questão corporal. Achei muito legal isso. Achei muito bacana. Essas diversas geografias que você quer dizer seria as diversas leituras que as pessoas fazem? Como é que seria isso? Eu acredito que é tudo, né? Porque não tem como. É a tua forma de se expressar no espaço, né? Como que você vai compor, por exemplo, o teu próprio esquema corporal, né? Que eu também digo, né? Isso tudo compõe a nossa relação com o outro, a nossa relação com o espaço, como eu desenvolvo o meu corpo, minha forma de ver o mundo. Eu acho Uhum, que são mais ou menos essas nuances, assim. uhum. E o quanto isso para você foi. O que que isso te trouxe de mais conhecimento a nível pessoal? Não só a nível corporal, mas a nível pessoal, que tudo isso já vem trazendo de autoconhecimento assim para você, porque para quem começou metendo as caras e fazer um trabalho desse, deve ter sido uma transformação incrível, né? Para mim, acho que primeiro foi uma oportunidade incrível de estudar coisas que talvez em outro momento não poderia, né? E ter um tempo de 2 anos para você ficar fazendo leituras, enfim. E eu acho que além disso, para mim, o modelo vivo, ele é um lugar que eu me sinto bem, né? Então, por mais que eu tenha os meus medos, né? E também, assim, não me acha modelo mais profissional, né? Ainda tenho muitas coisas para aprender, né? E às vezes você faz uma sessão e você pensa, ai, não foi tão legal, né? Tenho que modificar isso e aquilo. Eu me sinto confortável, me sinto bem, porque é isso, né? Eu tenho a minha história de vida e de repente ali posar como modelo vivo me dá um certo lugar que vai preencher uma lacuna da minha vida, né? E eu vejo isso também em vários modelos que me relatam isso, né? Que se sentem bem, que têm as suas diversas questões
que é ali naquele momento, às vezes é um momento de meditação, né? Que tem muita gente relata isso, né? Que você fica ali, às vezes, Hum, parado numa pose, né? Que às vezes tem poses de 3, 4 horas, claro, com intervalos, né? No meio das poses, mas você tem um tempo ali que você fica com você mesmo. Às vezes está todo mundo desenhando e tá super silencioso, que é incrível, né? Quer dizer, eu gosto muito, né, de posar em silêncio, assim. Então, você fica ali observando aquele silêncio, ou escutando o barulho do desenhar, né, do pintar dos outros artistas. É, enfim, eu acho que para cada modelo vai trazer um lugar de encontro, uhum, né? uhum, E para mim me trouxe esse lugar de aceitação, de meditação, de sensibilidade, de coisas bonitas, né, que eu vejo, coisas novas que eu descubro, pessoas que eu conheço. Eu acho que abre esse universo, assim. Mas tem modelos que uhum, têm outras questões, que vão encontrar outras coisas e que talvez vão ter também outras propostas, né? uhum. Sim, sim, sem dúvida. Eu fico pensando o seguinte, o quanto isso melhora a parte de desenvoltura da pessoa, né? O quanto isso possa melhorar a pessoa. Está com algum problema aí? Não, não, pode falar, tô tentando ligar uma outra coisa aqui. Ah, tá. O quanto isso melhora o autoconhecimento, o quanto isso melhora a questão da autoestima, o quanto isso provoca uma mudança interior muito grande, porque você é obrigado a entrar em contato consigo mesmo, né? Quer dizer, você tem que se ver o tempo todo ali, é uma autodescoberta também, eu vejo isso, né? O quanto isso pode trazer um grande avanço para uma pessoa também. Lógico, né, Bruna? Partindo do princípio também que tem que quebrar alguns paradigmas, talvez, né? Alguns conceitos, algumas crenças, porque, gente, então eu vou lá posar, vou ficar lá, vou ficar nu e vai um monte de gente ficar me pintando, várias pessoas vão ficar me pintando. Você vê, não é qualquer pessoa que vai ouvir isso que vai entender de uma forma, da forma como a gente está conversando aqui, né? Quer dizer, então a pessoa também ela tem que quebrar, a pessoa está colocando aqui, é bem isso, um processo de consciência corporal intenso, né? Quer dizer, a Letri, né? O quanto isso traz esse autoconhecimento pessoal também, né? Eu acho que é muito bacana isso. A Marcela, eu acho que tem muito isso também, né? Você tá ali fazendo uma pose e aí sei lá, você vai sentir o teu próprio cheiro quando você tá posando, que é uma coisa que a Marcela sempre me lembra, assim, né? Ou as suas dores, ou partes do corpo que você nem sabia que você mesmo tinha, né? Porque elas, né, vai doer, você vai ter que, às vezes, intencionar, né, a dor ou a pose, enfim, mexer com partes do corpo ali para você conseguir ficar numa determinada pose. Então, a questão do olhar, o Juliano. Olha que É legal. bem isso mesmo. Juliano e o Luiz, que é artista, e colocou ali o autoconhecimento também para quem desenha. Sim, sim, Que eu sim, acho sim. muito isso também, né? O artista que está ali desenhando, ele vai também com o seu corpo, né? Então não é só o corpo do modelo que está ali, né? Porque o artista ele tem que pegar nos seus materiais, né? Se ele tem todo um movimento, né? Na hora do desenhar ou do olho, né? São questões assim que se misturam, né? São órgãos, né? Então não é só o teu olho, só a tua pele que está ali, né? É todo o teu corpo que vai contribuir para que algo exista na sessão, né? E quem desenha também tem que passar pelo papel de modelo, né? É isso. A Hum, pessoa também ela tem que se posicionar como modelo para os outros tentarem também. É uma troca. é uma troca, eu acredito que internamente, né? Olha ali, é bem o que o Juliano está falando. A gente é um espelho para o artista que nos desenha e se reconhece na Hum, gente.
né? Eu Uhum, acredito que é muito isso, assim, por exemplo, o artista que está desenhando no papel, mas o modelo também desenha olhando e desenha com os uhum, seus gestos corporais, com as suas poses. Ele também está desenhando nesse espaço, né? uhum, uhum. Nesse Porque é uma mundo, né? coisa, porque uma coisa é a pessoa olhar para você e ela ter o olhar dela, outra coisa é alguém ter o olhar dele, né? Também. Sim, sim. Até sobre isso, tem um trechinho aqui que eu queria ler, uns 4 linhas, Claro, fica à que é um vontade. fragmento do Jorge Luiz Borges, né, no epílogo de O Fazedor, né? Então é um trecho que eu gosto muito, que eu acho que exemplifica, assim, para mim, né, o modelo vivo, né, e toda essa relação que acontece, assim, nesse espaço, nesse posar. Então ele fala: o homem se propõe a tarefa de desenhar o mundo. Ao longo dos anos, povoou um espaço com imagens de províncias, de reinos, de montanhas, de baías, de naus, de ilhas, de peixes, de moradas, de instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a imagem de seu rosto. Nossa, que lindo, gente. Né? Porque no fim você pode fazer qualquer coisa, mas sempre vai acabar sendo algo teu. Uhum, uhum. E olha ali o Luiz, né? Na hora de desenhar, acabamos sentindo no próprio corpo, mesmo que inconscientemente. Que legal É conhecer verdade. aqui. O Luiz é um artista e está participando. Eu tô aprendendo muito, muito com tudo que você está falando. Sabe por quê, Bruna? Eu gosto muito de conhecer essas formas, essas diversas formas técnicas, leituras do ser humano. Se tem uma coisa que eu gosto, é isso, porque eu falo que a gente não se conhece totalmente, eu sempre falo isso. Eu sempre falo, até acho que eu já comentei isso com o Juliano também, com outras pessoas que eu fiz live também. O quanto a gente se conhece, o quanto a gente precisa se conhecer, o quanto a gente quer se conhecer, a gente pode se conhecer. E parece que o ser humano é um ser que é um ser infinito em busca de autoconhecimento, porque eu já conversei com tanta gente, com tantas técnicas que existem hoje em dia, com tantas coisas que a pessoa ela pode se ajudar. E quando eu conheci essa técnica do modelo vivo, eu falei, gente, isso aí é fantástico, né? Até que eu comecei a entrar em contato com isso justamente há uns 2 anos atrás, quando eu conheci o Juliano, que ele fez um clipe sensacional. Acho que você assistiu o clipe, né? Você deve ter visto, que é o trabalho da expressão de uma pessoa doente psiquiatricamente. Então, o quanto o ser humano, quantas formas existem que o ser humano pode se expressar, o quanto existem, quantas formas existem que o ser humano pode se conhecer, porque eu acho que esse trabalho que vocês fazem, para uma pessoa introvertida, em primeiro lugar, deve ser extremamente difícil, mas que quando ela consegue se soltar, o quanto isso não traz uma representatividade de vida, uma transformadora para ela, né? Quer dizer, então eu fico pensando quantas formas ainda existem do ser humano se conhecer, se apresentar, se mostrar para o mundo, quer dizer, é uma coisa absurda, né? E eu ainda estou querendo descobrir e conhecer outras técnicas ainda, porque eu acho que o ser humano é uma coisa maluca, né? O Juliano colocou ali, né? Ama essa relação, assim como o corpo que é infinito nas proposições artísticas. Tem muita Exato. gente que relata, assim, por exemplo, agora pegando Sobe um pouquinho. esse assunto que você colocou, tem muito modelo que relata, assim, estava em síndrome do pânico, né? Estava depressivo. E vai posar, e aí é um momento que você tem para você, né? Que você para ali, ou que você se dedica à sessão, e aí no momento ali da pose. Porque, claro que é um tempo ali de prazer, mas tem também toda a questão técnica, questão de dores e tal, que também é importante colocar, né? Que
não é só um mar de maravilhas, né? Mas tem esse lugar, né, para muitas pessoas. Então ele Sim, acaba contribuindo, né, para essa pessoa se sentir bem no mundo, e daí eu fico pensando muito nisso, né? Porque a gente, como ser humano, quer deixar marcas no mundo, né, inconscientemente ou conscientemente, né? Dobras, né, marcas. E aí eu acho que cada um vai se expressar e vai deixar as suas dobras nesse mundo, né? O uhum, artista, né, ambos os artistas, né, modelo e quem está ali desenhando no papel, na tela, seja o que for, o suporte, né? uhum, É, então ele abre para muito essas coisas, né? E eu acho que é isso, que é uma profundidade que ela deve ser vista nessas minúcias, assim, né? Que não é só estar ali sem roupa, né? Não é uma coisa que não exige uma preparação, é uma coisa que envolve coisas muito profundas, muito humanas mesmo. Para mim, assim, são coisas muito sensíveis que me tocam demais. uhum, uhum. Realmente. E o quanto isso não traz hoje um grande benefício pessoal para você, né? Eu tenho visto suas fotos no Instagram, eu acho incríveis, eu acho que são fotos realmente muito bem feitas e mostra toda uma representatividade sua mesmo ali, porque você você fotografa aquilo que você quer em você, né? Também. Também tem esse mero detalhe, não é qualquer pessoa que vai lá e se expõe para tirar fotos assim. E são fotos que eu acho muito artísticas mesmo, né? E uma questão de explorar a questão do próprio corpo, da expressividade também. Eu tenho visto algumas fotos, nossa, realmente muito legal, muito legal. Te dou os parabéns pelo trabalho, seu trabalho realmente é muito legal, muito bacana. Eu acho que é sempre um conjunto, né? Porque às vezes você fotografa ou, enfim, trabalha com alguém que não há esse encontro, né? Entre esses seres. E aí vai gerar disparidades, né? E às vezes até um trabalho que você não vai se sentir bem com aquilo, né? Então, eu acho que quando você há esse encontro, né? Há uma presença, há uma relação, né? Quando você consegue, sempre vai ter uma relação, mas quando você consegue ter uma relação profunda, né? Que é esse encontro entre essas humanidades, eu acho que aí você chega num lugar, um lugar muito potente, né? Que realmente vai significar bastante. Uhum, uhum. Bruna, infelizmente, o nosso tempo daqui a pouco está acabando. Infelizmente, o Instagram dura só uma hora. Nós temos mais uns 5 minutinhos aí para ficar dentro do tempo, porque você acha que se a gente ultrapassar, ele vai derrubar. Eu O não que que você. sei. Ah, pode Não, falar. desculpa. Eu ia dizer se alguém quer fazer alguma pergunta, quiser colocar nesses Isso. minutos finais, se der certo. Alguma observação? Porque eu, por mim, ficaria horas aqui. Estou adorando esse papo. Estou adorando muito. Muito legal. Que legal. É, eu aprendo muito com essas lives, como eu aprendi com a live do Juliano e de outros profissionais que eu também. Eu já faço esse trabalho já há um bom tempo. Não de lives eu comecei esse ano, mas de outros trabalhos que eu faço entrevistando profissionais. E cada vez que eu entrevisto alguém que faça um trabalho diferenciado, eu aprendo muito. Eu acho muito legal. É muito bacana. É um grande aprendizado de pessoas que estão vivendo aquela experiência, né? E isso é muito bacana. E profissionais realmente gabaritados para isso, né? Eu acho isso muito bacana. É um aprendizado que eu adoro. Nossa, muito legal. Muito legal. Eu acho que ninguém está querendo perguntar nada ou falar nada. E quando a gente vira fã da Luna, Ah! Ai, que legal. Juliano é aí, incrível, né? E eu agradeço não, muito, Nelson, pelo espaço, porque, assim, parece que a gente falando aqui é uma maravilha. E claro que é uma maravilha para mim e para outros modelos, né? Mas tem todo o outro lado, que além das questões físicas e as questões com os outros, né? Que a gente tem que lidar,
muita gente não entende mesmo isso de uma forma sensível e profunda. E até amigos, né? Que a gente tem que às vezes não, que acham que você tá viajando, que não é nada daquilo. Eu já ouvi assim, ai não, para isso, para esse tipo de conversa eu vou ter que tomar um vinho porque eu não consigo, né? Então, que acaba É, gerando uma descredibilidade, né? Você se sente mal assim às vezes, né? Mas eu uhum, agradeço uhum. essa oportunidade porque dá espaço para a gente mostrar um pouco para quem tem essa sensibilidade de entender, né? Que é algo muito Sim. maior. E tem gente que só está fazendo elogios aqui. É bom ter amigos, foi isso que eu falei no início da live, que os amigos sempre participam e elogiam a gente. O Ivan, super querido, que tem desenhos incríveis também, que tem um olhar muito bacana. A Marcela, minha amiga, que também é muito sensível e também tem um trabalho incrível com modelo vivo, enfim, se formou agora em artes. Aliás, dessas pessoas que estão assistindo, eu gostaria de conhecer o trabalho de vocês também, se vocês estiverem dispostos a bater um papo comigo, a gente fazer umas lives aqui, porque eu adoro conhecer esses trabalhos artísticos, eu acho muito legal. Então, gente, quem tiver afim, quiser fazer, me procura, me chama ali no direct, nas mensagens, que a gente marca um bate-papo aqui. Eu vou ficar muito, muito feliz de conhecer vocês também. Ainda mais estar partindo dela falando desses trabalhos que eu acho realmente sensacional. Bruna, eu só tenho que te agradecer, né? Você foi muito gentil, muito, muito solícita. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que quando o Juliano falou mesmo, fala com a Bruna, porque o trabalho dela é incrível. Eu acho que não só o trabalho, mas você também é uma pessoa muito simpática, muito, muito legal. E você vê, a gente está do outro lado, né? Eu estou em São Paulo, você está aí no Sul, e isso não impede a gente de ter esse contato, esse aprendizado, né? Então, eu quero te agradecer bastante por essa oportunidade. Eu que agradeço, né? Porque foi mais um aprendizado que eu tive e espero que quem for assistir aprenda também a respeito disso e que desmistifique um pouco essas questões, né? Porque isso é um trabalho lindo, é um trabalho lindíssimo, maravilhoso. E é isso, só tenho que te agradecer. Espero que assim, deixa lá essa live salva. Eu vou pedir para você, que só você consegue salvar e mandar para mim depois. Se você puder Tá, fazer eu só isso, eu não sei vou. como que eu salvo. Vai aparecer no finalzinho ali, salvar o vídeo. Pronto. Tá, tá bom. Mas tudo bem, se der certo, ótimo. Se não der, não tem problema. E Ai, quem sabe, uhum. pode falar. Não, desculpa, eu ia dizer que se Stephanie, uma amiga minha entrou, Stephanie entrou atrasada, mas a live vai ficar salva. Isso. Maravilha, Bruna. Muitíssimo grato. Foi um prazer te conhecer. Nada. Quem sabe a gente consegue fazer outras lives futuramente aí. Uhum. Super agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tem gente entrando, mas já está saindo. Olha lá, parabéns pelo diálogo. A moça está até se lamentando que a gente está saindo aqui. Ah, ela entrou atrasada, não foi Suíça, não deu certo. Maravilha. Então tá, Bruna, gente, eu vou salvar aqui quando a live acabar, vou esperar aqui, porque eu também não sei fazer isso. Mas agradeço a todo mundo que está aqui, tem um olhar eu sensível também. e profundo sobre essa questão. Maravilha. Obrigada, Nelson. Obrigado. Obrigado você. Boa sorte. Tchau. Eu encerro a live aqui, daí Você ela vai encerra aí. aparecer para eu salvar? Isso. Então tá. Tchau.